do nosso Pai Celestial, pedindo a bênção de Deus, começamos mais uma sessão da 14ª sessão do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Iremos à fase dos expedientes. Convite da Câmara Municipal de Manaus para a sessão solene de outorga da medalha de ouro Cidade de Manaus ao senhor Marco Aurélio Lima Choi, presidente da Ordem dos Advogados do Amazonas, a ser realizada às 10 horas do dia 28/4/2016, amanhã. Essa presidência se fará presente. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para a sessão especial em homenagem aos 179 anos de existência da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que será realizada no dia 28/4/2016, às 10 horas. O tribunal irá ter um representante que, posteriormente, nós iremos fazer a designação. Convite do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas para a solenidade de posse do desembargador Iedo Simões de Oliveira, no cargo de presidente, e do desembargador João de Jesus Abdala Simões, no cargo de vice-presidente e corregedor regional do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, a realizar-se às 17 horas do dia 6/5/2016, nos honrando. Essa posse será no auditório da Corte de Contas. Gostaria de contar com a presença às 17 horas. Contar com a presença de todos os senhores para que possamos homenagear os dois empossados. Em gala. Passamos à fase de indicações e propostas. Esta presidência retorna o ofício da Escola Nacional de Governo, vinculado ao Instituto Superior de Estudo, Ensino e Pesquisa de Ciências Sociais, solicitando a disposição do auditório desta Corte nos dias 30 e 31 de maio, das 8h30 às 18h, para a realização do primeiro Fórum Nacional de Governança do Setor Público. Qual era a dúvida, senhores conselheiros? O que é a Escola Nacional? A Escola Nacional de Governo é uma entidade de caráter técnico de direito privado, sediada em Brasília e criada há mais de 24 anos. É uma das pioneiras na divulgação do conhecimento de ciências sociais no âmbito governamental. Destaca-se pela qualidade dos programas implementados em diversos campos de ensino. Ela irá dispor, se autorizado por este Pleno, 15 vagas para os servidores desta Corte. Em discussão. De acordo. De acordo. Em princípio, se não houver problema de horário, de agenda com outro evento do próprio tribunal ou da Escola de Contas, eu sou favorável. Qual é o período? Desculpe. Eu achei o período muito longo, das 8h30 às 18h. Mas é que dia? Dia 30 e 31. De De maio. Maio. Seria uma segunda e terça-feira. Escola Nacional de Governo. Mas é privado, É né? privado. O que angustia essa Senhor presidência é presidente, isso. e nós queremos propor que nós o autorizemos a decidir na forma proposta pelo Conselho. É verdade. Vossa Excelência que decide. Vossa Excelência Está autorizado a decide. decidir por nós. Agora, tem a contrapartida são 15 vagas para servidores. Acho que isso também deve ser levado em É um consideração. aperitivo. Como eu não perco o hábito de pedir, eu irei ceder se eles derem 30 vagas. Eu acho que nós não... Meando 22,5. Tá certo? Porque é uma entidade privada que, com certeza, irá cobrar, irá arrecadar recursos e nós não podemos, no momento de crise... Mas o evento é da Escola de Governo, não é isso? Escola de Governo. Certo. Excelência, eu quero registrar meu voto contra. Senhor presidente, eu sou favorável que Vossa Excelência delibere sobre o assunto de forma... Está autorizado pelo Pleno, de forma monocrática, a decidir. Eu irei amanhã me aprofundar no assunto. O meu voto é semelhante ao do conselheiro Júlio Desde Pinheiro. já me antecipo que só iremos ceder se conseguirmos 30 vagas. Ok. Conselheira Yara. Muito obrigado. Já Ofício do... votei a favorável. Vossa Excelência votou favorável. Foi. Desculpa, conselheiro Mário de Mello. Me permita. Vossa Excelência. Muito obrigado. Ofício do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, solicitando a disposição do auditório deste tribunal, no dia 10/5, das 13 às 18, para a realização de audiência pública sobre ensino técnico e de graduação à distância.
Queria ouvir os senhores. Eu acredito que tenhamos que ceder nesse caso, não tenhamos, mas podemos ceder. É o Conselho de Enfermagem? É, sim, senhor. É uma autarquia federal. Então, vamos ceder. Também é de novo. É auditório de novo? Cara. E elas é que Como são as voto cuidadoras. Hoje em dia é um dos melhores auditórios que tem aqui. É por isso que está assim. Como voto eminente da O Câmara. melhor, Tem o Excelência. auditório Um da dos CE melhores, também, não, é o melhor. Excelência. Eu sou de acordo. Conselheiro Decano. Eu sou de acordo, Excelência. Agora temos que tomar cuidado com as demandas depois, não é? Exatamente. Está começando a nos preocupar, nós iremos estabelecer critérios mais rigorosos. A partir da próxima sessão, peço ao Felipe que nós possamos discutir isso aí de forma mais aprofundada. Como voto eminente, conselheiro Érico. Eu estou de De acordo. acordo, conselheiro Josué. Eu acompanho a filosofia Érico quanto à instituição, mas também voto da mesma forma da primeira. Se não tiver nenhum evento da corte, da escola... Sim, mas isso é um pré-requisito. É claro que a preferência é o que para eu o estou tribunal. ratificando e me somando. Como voto eminente, conselheiro Iara. Com o registro que nosso auditório é muito bonito e quando nós pedimos auditórios por aí, tem que levar tudo e aqui só desgasta. A nossa preocupação é exatamente essa, com o desgaste das nossas instalações, até porque, nesse momento, não seria mais possível um tem um novo auditório. investimento numa reparação de eventuais danos. Exatamente. Presidente, Pois não? ainda Continua a discussão. sobre o anterior, o pedido anterior, eu quero registrar meu voto contra, Sim. não é? E acho que não é bom barganhar, Excelência, em termos de 30. Eu acho que ou se cede com o que foi pedido, ou não se cede, já que não é uma instituição governamental, não é? Eu creio que o primeiro pedido é de bom tom o pleno negar, na minha opinião. Na minha opinião. Senhor presidente, E só- se tiver que dar, não barganhar. Será levado em consideração o voto de Vossa Excelência e as demais considerações. Na outra questão, eu sou a favor, Excelência. Senhor presidente, só para registrar, o CONAMA havia solicitado também a mesma, Conselho Nacional do Meio Ambiente, Que foi atendido. foi atendido, mas suspenderam momentaneamente em função de problemas internos, mas ficaram de remarcar por meio subsequente. Portanto, já deixar reservado, porque o Conselho Nacional do Meio Ambiente é Já um foi aprovado, um órgão... inclusive, que falta uma nova Exatamente. data. Ok. Como voto eminente, conselheiro Mário de Mello. Eu sou favorável, senhor presidente, mas eu comungo com a opinião do nobre conselheiro Júlio Cabral, que Vossa Excelência já tentou, para que os critérios sejam definidos com relação a essas definições. Será considerado o posicionamento dos senhores conselheiros a respeito da sessão de nosso belíssimo auditório. No primeiro caso, não é, Excelência? Sim. No segundo está Sim. tranquilo. Não só nesse, dos demais, o futuro. Sim. Sim. Hã? Continuamos, se os senhores me permitem, na fase de indicações e propostas. Antes de facultar a palavra aos senhores conselheiros, eu gostaria de parabenizar o Dia Nacional do Auditor de Controle Externo, 27 de abril, ou seja, a data de hoje, e convidar o senhor Ivan Wallace para que, no prazo de 5 minutos, faça suas considerações a respeito do tema. Usa, por favor, nossa tribuna. Gostaria de saudar a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Excelentíssimos conselheiros, procurador de contas e principalmente aos servidores que fazem o controle externo desta Corte de Contas. Inicialmente, gostaria de ler uma declaração em forma de homenagem da Atricom, na pessoa do seu presidente, Valdeci Pascoal. Capacidade técnica, independência funcional, responsabilidade e imparcialidade são atributos que norteiam a atuação dos auditores de controle externo brasileiros. Agentes públicos essenciais para os tribunais de contas continuarem a cumprir a sua missão constitucional cidadã de zelar pela boa governança pública,
e pelo combate à corrupção. Nada melhor do que uma associação de peso dessa, nacional, a Tricom, homenagear o órgão técnico, o controle externo, que tem como função imprescindível iniciar a instrução processual, sem a qual, com todo, claro, a vênia e respeito aos demais órgãos que têm a sua independência e a sua também imprescindibilidade, mas não existiria o parecer do Ministério Público e, por consequência, o julgamento, pois o órgão técnico é que inicia essa instrução de forma técnica, imparcial e independente. No desenrolar do processo, todas as fases, todos os atos, eles são feitos em função do relatório conclusivo, que se dá, como, por exemplo, nas prestações de contas anuais. A defesa é em função do relatório conclusivo. O parecer do Ministério Público é em função do que ocorreu no relatório conclusivo e, claro, ponderando com a defesa nos autos do processo. E, por fim, o julgamento, que pondera todos esses atos processuais. Como me foi dado 5 minutos e como é de praxe do controle externo, de forma técnica, não quero aqui descumprir prazo e, sendo muito breve, dizer que esse dia é especial e, considerando os acontecimentos nacionais, fica claro e evidente a importância do controle externo, da independência, da técnica, da contribuição que tem dado o controle externo à Corte de Contas e, consequentemente, à sociedade. Dizer, por fim, que já temos 20 estados no nosso país que aderiram à nomenclatura de auditor de controle externo. Dizer que o Amazonas carece ainda dessa nomenclatura. E nesse dia e nessa data, registra-se aqui o anseio, não só do controle externo, mas da sociedade, por essa nomenclatura, que não só como, porventura, pode-se dizer, isso é apenas uma nomenclatura. Não, isso representa o controle externo, o próprio controle externo, a independência, a técnica, o nome. Posso fazer uma analogia aqui. Todos nós temos um nome, isso é a identidade de cada um. E nós, infelizmente, ainda carecemos aqui no nosso Estado dessa identidade. Somos auditores, de fato, ainda não de direito, mas na nossa essência é o que fazemos. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar toda a classe dos auditores, dizer que esta presidência entende que os senhores são o coração do tribunal. Em nossa presidência, os senhores terão todo o apoio necessário, devido e reconhecido à entidade dos senhores, até como o senhor há pouco se pronunciou a respeito do momento que o Brasil vive. Entendo eu que controle externo, como diz aqui o folder dos senhores, forte, teremos auditores fortes. Essa presidência é verdadeiramente entusiasta da função dos senhores. O que nós pudermos fazer para darmos mais visibilidade, fortalecermos a classe, os senhores sabem que podem contar com nossa presidência e com todo o colegiado. Entendo que vocês, como disse há pouco, são o coração do tribunal. Sem a participação efetiva nas fiscalizações, nas diligências, nos relatórios efetiva dos senhores, nós não teríamos um tribunal fortalecido a cada dia. Parabéns, fica aqui o nosso registro, nossa gratidão e reconhecimento a todos os senhores que fazem parte do controle externo, os nossos auditores de contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Está facultada a palavra a todos os conselheiros. Pela ordem, conselheiro... Excelência, só ratificar o que Vossa Excelência falou. Endosso, assina embaixo. Senhor presidente, da mesma forma, no mesmo sentido do que Vossa Excelência acaba de expor, e seguido pelo conselheiro Júlio, dar os parabéns a
todos os servidores desta casa, que, na verdade, carregam o tribunal. Controle externo forte significa tribunal atuante, um tribunal cumprindo o seu dever de controle dos gastos públicos. Portanto, a campanha nacional em defesa das prerrogativas desses profissionais, que foi lançada, tem também, de minha parte, todo o apoio e reconhecimento como sendo estes servidores o coração do Tribunal de Contas. Eles representam exatamente a atividade fim, e uma atividade fim que merece ser cada dia mais incentivada, cada dia mais protegida e cada dia mais considerada por todos, já que controlamos os gastos públicos e, sem esses servidores, o Tribunal de Contas não existiria. Com a palavra, o conselheiro Érico de Desterro. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores funcionários aqui presentes, em primeiro lugar, as minhas parabenizações pelo transcurso do dia de hoje, que eu acho importante o registro de um dia dedicado aos servidores do controle externo, do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas. Eu tenho muita satisfação em participar desse momento por vários motivos. Primeiro, porque eu já fui desta carreira. Não com a nomenclatura que é hoje, de analista, nem muito menos com a nomenclatura de auditor, como é pleiteado, mas então, na época, era outra, mas eu sou servidor do Tribunal de Contas, fui servidor do Tribunal de Contas desde os meus 21 anos, e por causa disto, depois, pelo Ministério Público, é que consegui chegar ao Conselho. Eu sempre defendi a reserva de uma vaga no plenário à carreira dos servidores dos tribunais de contas, seja lá qual for a nomenclatura que dessem. Entendo perfeitamente a razão pela qual se quer unificar a nomenclatura. Eu acho que este é o ponto fundamental desse pleito, é a unificação no Brasil inteiro, até para que haja regras uniformes em relação à carreira dos tribunais de contas. Entendo perfeitamente por isso, embora, na minha opinião, a nomenclatura auditor é que é o maior empecilho para isso, tendo em vista que a Constituição, ao se referir ao auditor, se refere ao auditor que tem assento no plenário. Então, o fato de terem posto este nome é um empecilho na minha análise, não é? Na minha análise. Porém, no essencial, eu vou até mais longe do que eu tenho ouvido, e acho que nós teríamos que ter uma luta, e encabeçada, inclusive, pelo próprio Tribunal de Contas, pelos tribunais de contas, no sentido de haver uma reserva de vaga no plenário, assim como há para o Ministério Público, assim como há para o auditor, que haja uma reserva de vaga para a carreira, que precisa ser fortalecida, que precisa, e da minha parte, acredito eu que não é apenas um discurso, porque eu tenho feito, durante a minha trajetória já como conselheiro, tudo o que posso para fortalecer o controle externo, a carreira dos servidores. Presidi o concurso público e lutei pelo concurso público contra voto de colegas. Lutei pelo concurso público que fez com que boa parte dos que aqui estão hoje estejam aqui. Tive o prazer e a honra de dar posse a muitos, até o fim. Acredito que eu tenha dado posse até o último da lista, ou pelo menos aquelas vagas que estavam abertas na minha presidência, eu dei posse. E, portanto, é com muita satisfação que eu parabenizo e desejo
E não só desejo, mas me comprometo a lutar pelo fortalecimento, como tenho feito, na minha opinião, da carreira do Tribunal de Contas, da carreira do controle externo, mas com uma atitude positiva, com uma atitude de corporação, de instituição, no melhor sentido da expressão, porque entendo que o servidor do controle externo é a longa-manos do Tribunal de Contas, é aquele que representa o Tribunal de Contas nas inspeções aos órgãos, é a cara do Tribunal de Contas no interior do Estado, por exemplo, porque, com raríssimas exceções, quem vai ao interior do Estado são exatamente os servidores do controle externo que nos subsidiam com o seu trabalho de informações preciosas para que nós possamos aqui, muitas vezes distantes da realidade, decidir sobre um fato administrativo. Então, eu quero renovar o meu apreço pela carreira, pelos servidores do Tribunal de Contas e o meu compromisso pessoal de continuar a lutar para que haja uma carreira forte e com prerrogativas que garantam a independência na atuação, na sua atividade. Senhor presidente, só para registrar também um fato que mencionado pelo conselheiro Érico, à época o concurso público que foi realizado, eu era vice-presidente do tribunal, e participei da comissão que tratou desse concurso público junto à Fundação Carlos Chagas. E um registro que, na época, o conselheiro Érico lembra muito bem, não houve um senão, um concurso onde os melhores conquistaram seu espaço e sem questionamento, pelo que me lembro, e depois, posteriormente, num concurso subsequente, da mesma forma. Portanto, os melhores servidores estão aqui por mérito, por puro mérito. Com a palavra, o eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Eu gostaria de oferecer todas as flores do reconhecimento ao controle externo e o faço na pessoa do seu comandante, doutor Pedro, extensivo a todos os companheiros. Eu sei que, num determinado momento, eu recebi o luto. Eu não pude materializar o sonho, até porque o sonho só pode ser materializado com autorização legislativa e recursos financeiros, de mudar a nomenclatura de analista para auditor, porque isto implica numa equivalência praticamente do dobro equivalente ao auditor fiscal do Estado. Entretanto, eu acho que o sonho deve ser perseguido. Não é possível que a gente vai ficar sempre de nuvens cinzentas, sem vislumbrar um sol a brilhar, e que, nesse dia, a gente tem que fazer uma autocrítica. Eu faço. Eu não pude fazê-lo, e acho que Vossa Excelência não terá moedas, porque elas são mais escassas do que, inclusive, na presidência passada. Mas isso não impede que o reconhecimento seja dado, que as inspeções sejam feitas e que o Tribunal de Contas muito se orgulha, como disse Érico, em outra metáfora, do seu braço mais longo e avançado, que são os nossos analistas que fazem as inspeções nas grandes 5 calhas dos rios do Amazonas, nossas estradas. Quero também, Lorival Aleixo, que você cumprimente de per si o doutor Pedro, todos os colegas, tanto da fase concursal já passada, como creio eu, todos chamados, num reconhecimento que Pinheiro arremata do mérito. Eu me somo a todas as palavras nessa síntese que brota o reconhecimento e a gratidão desta Corte de Contas, na minha pessoa, pelo menos. Muito obrigado. Com a palavra, eminente conselheira Iara. Senhor presidente, eu também me somo a todas as manifestações aqui, expostas pelos queridos conselheiros, e parabenizando e desejando sucesso aos técnicos do controle externo e que possam alcançar os seus objetivos. Com a palavra, eminente conselheiro Mário de Mello. Eu faço das minhas palavras, as palavras dos colegas, senhor presidente, e reitero o meu pensamento de uma forma muito direta com o pensamento do conselheiro Érico. Eu acho uma luta completamente justa que esse Conselho, que os tribunais de contas do Brasil se fizesse representar
também por um funcionário de carreira. E isso é um pensamento, conselheiro Érico, que eu comungo plenamente. Com a palavra, o eminente auditor Alípio Reis Firmo Filho. Senhor presidente, eu quero, com alegria, também me congratular com os servidores dessa casa pelo seu dia e dizer da minha satisfação em fazer parte desse grupo e ter o apoio de todos na colaboração na realização dos trabalhos dos processos aqui do tribunal. Eu fui da carreira também de controle externo durante 15 anos no Tribunal de Contas da União e mais um ano na CGU. E sei precisamente das dificuldades por que vocês passam, dos empecilhos, das limitações. O pleito é mais do que justo. Quando eu entrei no Tribunal de Contas da União, a sigla era Analista de Finanças e Controle Externo. Ei, Patrícia. Posteriormente foi mudada para Auditor Federal de Controle Externo, que vocês bem sabem, refletindo exatamente as funções dos senhores. E não apenas, senhores, a mudança de uma nomenclatura representa uma mudança formal. Não. Ela pode representar uma unificação de uma carreira. Eu sempre me questionei por que um servidor de uma unidade da federação possui uma remuneração maior que o servidor de outras unidades. Então, uma vez que ambos trabalham sobre o mesmo substrato, que é o controle externo, guardadas as devidas proporções, o que se faz aqui no Amazonas é o que se faz em qualquer parte do Brasil. Os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas. Por que não pensar numa unificação da carreira, claro, respeitada a autonomia dos entes? E uma nova nomenclatura, uma única nomenclatura na carreira, abre uma possibilidade para esse sentido. Então, eu sonho com uma carreira única no Brasil, reitero, respeitadas as limitações e autonomia de cada ente, mas única no sentido de igual remuneração, iguais prerrogativas, iguais condições de trabalho, nesse sentido. Então, com essas minhas considerações, eu abraço a categoria e saibam que vocês têm aqui no tribunal um amigo que vocês podem contar a qualquer momento. Obrigado e parabéns pelo trabalho realizado. Com a palavra, o eminente procurador Roberto Cristianã. Obrigado, presidente. Também gostaria de manifestar os votos de congratulações a todos os, no caso, ainda analistas, mas que fazem os trabalhos deste tribunal como auditores de controle externo. Dizer também que eu já, assim como o auditor ali, fui membro dessa carreira no TCU, na época ainda chamado de analista de controle externo. Fiquei lá durante 6 anos e alguns meses. E, realmente, os auditores de controle externo, como vocês querem ser chamados, como no TCU, em outros tribunais também, já há essa denominação, representam a linha de frente do trabalho do tribunal. São eles que estão lá nos municípios e fazem as inspeções, as auditorias nos órgãos estaduais, municipais, ou seja, eles são o início e o fim da instrução de todos os processos nos tribunais de contas. Portanto, tem um papel fundamental na área fim do tribunal. Sem eles, sem as instruções feitas por vocês, não teríamos o substrato para analisar os processos que passam por nós para a emissão de nosso parecer. Falo no caso do Ministério Público e também depois dos conselheiros para julgamento dos feitos. Portanto, parabenizo por essa data e torço para que também consigam em breve a alteração da denominação na forma proposta, para que haja uma padronização. E, assim como já foi defendido aqui também, eu entendo que seria importante uma alteração na forma de composição dos conselhos, prevendo, inclusive, a participação de um servidor de carreira para compor o Conselho dos Tribunais de Contas. Também defendo
essa possibilidade. Espero que, no futuro, não muito longínquo, vocês possam ser contemplados também com essas alterações. Então, parabéns a todos os servidores pelo dia e sucesso no trabalho que já vem sido exercido de forma muito eficaz e eficiente. Parabéns. Para um arremate final, senhores auditores, que são o nosso braço realmente nos 61 municípios, em 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Entendo eu que nós temos que agir de forma prática. Eu queria uma comissão dos senhores, formada por, no máximo, 5, acho que é um bom número, para nós começarmos a tratar, na presidência, das reivindicações dos senhores. Entendo eu que não precisa ser tudo de uma vez, nós podemos escalonar. E que a nomenclatura é algo que realmente fortalece os senhores na fiscalização na ponta. A palavra auditor é muito mais forte que analista. E essa presidência gostaria de que ontem nós já começássemos a tratar do tema. Tenho em nós, nesta presidência, a porta aberta para as reivindicações dos senhores. Na fase de indicações e propostas, eu gostaria de registrar a presença do presidente do DETRAN, meu amigo, tive a honra de ser vereador com o companheiro Leonel por mais de 3 legislaturas, dizer que essa Corte de Contas fica muito feliz com a sua presença aqui, registrar a presença do ex-prefeito Enéas Gonçalves, de Parintins, doutor Raimundo Silva, presidente da Câmara de Itacoatiara, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Continua facultada a palavra na fase de indicações e propostas. Com a palavra, o conselheiro Josué. Desculpas ao decano e aos mais antigos de me anteceder, porque eu queria comunicar a Vossa Excelência para que seja divulgado, pelo menos no nosso site, o grande trabalho desenvolvido pelo TCE, através da presidência, do relator e do procurador, doutor Carlos Alberto, a quem peço, Vossa Excelência, cumprimentando a todos os procuradores. Esgotado todo o concurso da Suzan, chamado Todos, que há calendas gregas, percorria cerca de 10 anos, esgotado em 2004. Chamada de 1.104 candidatos do concurso 2014, proclamado em 2015. Presidente, em resumo, senhores conselheiros, na área médica, diversas especialidades, área técnica de 1.787 classificados, que o número de classificados, doutor Érico, foi um pouco menor do que o de vagas oferecidas, quase empata, mas perdeu. 1.881 vagas, já chamado 302. Capital, nível médio, auxiliar e técnicos da área de medicina, 2.700 vagas, classificados 1.987, chamados 245. Área de agente administrativo, auxiliar de serviço, copeiro, motorista, capital, preencheu classificados com o número de vagas 1.980, chamado 281. Total do relacionado e nominado 828. Mas nas outras áreas, que são imensas, a multiplicidade de profissões dentro da área de medicina, de enfermagem, de auxiliares, teremos a próxima chamada, provavelmente, em julho, outros 1.104. Eu acho que isso é uma conquista do Tribunal de Contas do Amazonas, que entrou sempre em entendimento, desde que Vossa Excelência e nós conseguimos que o Francisco Mendes voltasse a ser uma usina de atendimento àqueles que têm problema de cardiologia, sobretudo infantil, e essa corte muito tem que se ufanar de fazer aquilo que sempre Vossa Excelência filosofou, doutor Érico, o controle preventivo. Né? Estamos agindo dessa forma, todos os conselheiros, encabeçados pela liderança de Vossa Excelência, e muito bem interagida pela Procuradoria e seus procuradores, neste caso, pelo doutor Carlos Alberto. É a notícia que eu peço que Vossa Excelência faça o doutor Elvis transmitir. Eu gostaria de parabenizar o conselheiro Josué, parabenizar o procurador Carlos Alberto, por entenderem e compartilharem do pensamento desta presidência. Esta Corte de Contas não pode ficar esperando os problemas que afligem tanto a população, que atormentam o povo de nosso Estado, e
fazer de conta que não temos nada a ver com isso. Eu entendo que temos que ter e envidar os melhores esforços para estabelecermos mediações com a credibilidade que o Tribunal de Contas, graças a Deus, tem na população e nos órgãos do Estado do Amazonas. Tivemos a grata satisfação de mediarmos e retomarmos o relacionamento do governo do Estado, médicos, a entidade da Universidade Federal que lá gere o Francisca Mendes, e já temos mais de 68 cirurgias dos cardiopatas, conselheiro Josué, retomadas de forma satisfatória. Vossa Excelência, que participou da mediação dos concursados que procuraram esta Corte de Contas com o secretário de Saúde, conseguiu a nomeação de mais de 1.000. Conseguimos, através desta mediação, a chamada de mais de 1.000 servidores na área de saúde que já vinham bolando pelos corredores do Estado do Amazonas há mais de 4, 5 anos. Essa Corte de Contas está à disposição da sociedade para, dentro de nossas limitações, mas com uma boa vontade tamanha, fazermos com que possamos mediar conflitos que estão atormentando a população do Estado do Amazonas. Continua facultada a palavra na fase de indicações e propostas. Senhor presidente, Na palavra, conselheira Iara. gostaria de fazer um registro de parabenização ao excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa, que fará aniversário dia 1º de maio, e também a sua filha Inar, desejando muita saúde, muitas felicidades ao nosso querido amigo e filho do nosso querido conselheiro Josué Filho. O nosso estimado e o futuro, o brinde com um olho mais voltado para a cidade de Manaus, quem sabe, conselheiro, através do ano que vem. É um brilhante jovem deputado, pai da Inara, e de uma família que dedica a vida toda ao Estado do Amazonas. Tenho certeza que é um valor que tem muito a contribuir com a nossa cidade de Manaus, principalmente na eleição que se avizinha. Com a palavra, o decano, conselheiro Júlio Cabral. Presidente, me associando à lembrança da doutora Iara, também quero me juntar às pessoas que desejam, e eu quero desejar ao Josué Neto, muitas felicidades, muita saúde com seu pai, com a sua família, seus filhos. E a minha opinião sobre o Josué Neto, o pai já sabe. Ele tem luz própria, é um garoto de excelente qualidade, na minha opinião, com visão, e não precisa nem lembrar que é filho de quem é. Então, muita saúde, muita paz. Lembra porque você é um pai maravilhoso, por isso que ele... É isso. Senhor presidente, eu também gostaria de aderir à lembrança da conselheira Iara, de parabenizações ao presidente da Assembleia, Josué Neto, sua filha. O presidente da Assembleia, além de eu privar da sua amizade, foi muito correto com o Tribunal de Contas quando eu fui presidente. Tem sido, acredito eu, desde lá. Mas o depoimento que eu posso dar é do meu bom relacionamento com ele, relacionamento institucional de alto nível, que tivemos quando eu era presidente e ele presidente da Assembleia, ele que levou adiante a modificação da nossa lei orgânica e que introduziu, no meu modo de ver, algumas modificações que foram essenciais para que o tribunal tivesse a performance que teve no ano de 2013. Então, muita saúde ao Josué Neto, muitas felicidades pelo transcurso do seu aniversário. Senhor Palavra, presidente, conselheiro Júlio Pinheiro. para também endossar as palavras de Vossa Excelência, conselheiro Júlio, conselheiro Érico, e a iniciativa que foi da conselheira Iara, para também desejar a Sua Excelência, o presidente da Assembleia, muita saúde, paz, extensiva, obviamente, à filha que está fazendo aniversário, e reconhecer que a Assembleia vem sendo conduzida de uma forma bastante transparente,
e sendo conduzida de uma forma moderna, diante de um político moderno que surgiu nos últimos anos, já em decorrência, obviamente, como disse o conselheiro Júlio, do que herdou do seu genitor. Parabéns ao conselheiro Josué, ao deputado Josué Neto e à sua filha. Com a palavra, o conselheiro Mário de Mello. Quero me associar aos demais colegas, senhor presidente, em todas as homenagens. Auditor Alípio. Obrigado, Excelência. Eu quero também me associar às parabenizações, saúde, paz, felicidade. E já quero, de antemão, fazer um registro, aproveitando o ensejo, e já está publicada na intranet do tribunal, creio que a maioria já sabe, dei conhecimento na segunda Câmara ontem, e é que eu estou lançando mais um livro, né, Contabilidade aplicada ao setor público em exercício. Conforme todos sabem, esse ramo da ciência contábil não desfruta de muita literatura no Brasil. Então, é uma proposta, é uma solução, é uma ferramenta que eu coloco à disposição dos profissionais da área do controle externo e também do meio acadêmico, no sentido de colaborar para que haja a pronta disseminação dessa importante área do setor público. Então, está disponível, o acesso é pelo Clube de Autores, um site que congrega diversos autores no Brasil, e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Tá bom? Obrigado. Queria aproveitar a oportunidade para convidar Vossa Excelência para fazer uma manhã de autógrafo e lançamento em nossa biblioteca. Obrigado, Excelência. Obrigado. Já aceito. Com a palavra, eminente procurador Roberto Cristiano. Também gostaria de me associar aos votos de parabenização ao nobre deputado Josué Neto, a sua filha também, e extensiva a toda a sua família, especialmente ao nosso estimado conselheiro Josué, filho. Com certeza, trata-se de uma família que vem produzindo nesse Estado grandes nomes na política e continuará desta forma, acredito, na pessoa do seu filho, quem sabe dos seus netos. Parabéns ao conselheiro Josué, ao seu filho e à sua neta. Com a palavra, o conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, esperando a chegada já do Josué Cláudio de Souza bisneto. Tomara que não seja 1º de maio, porque aí é muita pontaria. Aliás, isso tem que ter sido pontaria. Tiro certo no lugar certo, no alvo. Eu entendo a audição de Vossa Excelência. Eu não escutei. O que eu queria era produzir, até em face do tempo e da chuva, de quando essas coincidências de uma flor oferecer outra, me remeter ao jardim. A proposta vossa, flor e ara, deixa-lhe a mão ainda mais perfumada em oferecer essas flores ao seu velho companheiro, aliás, o mais velho de todos. Eu, às vezes, me remoço, sobretudo por esse vigor do incentivo, do carinho, da fraternidade, da ternura, da solidariedade, e fico a pensar. E digo isso de quando, em vez a ele, eu vou fazer o DNA. Porque eu não sou o príncipe que tu és na tua idade. E nem meu pai o era. Essa que é a verdade. E, às vezes, até em homenagem ao insulto e à provocação, digo-lhe que ele devia ser filho do Bernardo Cabral, um príncipe. Né? Bernardo é um príncipe. Meu filho, ele tem essas características. Ele é mais simpático, ele é mais cordado, ele é menos impulsivo, ele é mais prudente, ele não é tão nervoso, ele não é tão agitado. Eu acho que sim, como as edições futuras, né? Assim como as edições futuras, nem sempre materializada em todos, mas, graças a Deus, lá em casa, como os novos livros, em novas edições, melhorados e ampliados e devidamente corrigidos. Essa foi a educação que nós recebemos através dos tempos. Estamos, por enquanto, no terceiro presidente da Assembleia. Ocorre que nem papai, muito menos o pai dele, galgamos 2 vezes. Nós passamos uma vez. O difícil não é alcançar, o difícil é deixar o alto do Planalto e vir para o fundo do vale.
a descida é que é difícil. E eu já amarguei isso em derrotas eleitorais, já amarguei isso na Revolução, quando meu pai teve que renunciar, e meu filho ainda não provou esse gosto amargo. Eu até acho que, pelas suas insinuações, este remédio amargo seria um doce no futuro. Mas é preciso que você seja mais do que um príncipe, seja o próprio Maquiavel. Tem hora que você tem que agir pelo impulso, pelo instinto, sabendo que, às vezes, se perde para se ganhar. Eu creio que o Júlio César teria razão em dizer a frase de lançar a sorte. Entretanto, quando o caminho não nos oferece, por algum impedimento, e às vezes dos próprios caciques, é hora da Revolução dos Índios. E ainda, em complemento a esta filosofia da guerra, para derrotados serem, para refortalecer e aprender e se tornar-se vitorioso com o couro mais duro, é que eu aceito os desígnios, porque eu passei 14 anos chorando quando eu perdi. Somente enxuguei as lágrimas no dia dos meus 50 anos, quando eu vim de Deus assim: eu não te derrotei, eu te poupei. Então, façamos o que o Júlio mandou, no caso o César, o Alea Jacta Est, ou Deus guiará teus passos. E quando tu pensas que eu te abandonares, olhe as pegadas, só encontrarás 2 pés, estarás no meu colo. Muito obrigado, queridos amigos, pelo embalo ao meu filho querido e amado. Amém. E a minha neta, no mesmo dia, 1º de maio, a Inara. Muito obrigado. Queria registrar também a presença do meu amigo, vereador, à época, Chico Preto, como também foi colega do vereador Leonel, à época, deputado estadual brilhante, advogado culto. Gostaria de registrar e dar as boas-vindas a Vossa Excelência aqui em nosso plenário. Passando agora à fase de distribuição de feitos. Conselheiro Júlio Cabral, lote 2. Júlio Pinheiro, lote 7. Conselheiro Érico, lote 1. Conselheiro Josué, lote 3. Conselheira Yara Lins Rodrigues dos Santos, lote 6. Conselheiro Mário de Mello, lote 5. Mario de Mello. Auditor Mário Filho, lote 8. Auditor Alípio, lote 4. Fase dos julgamentos adiados. Transfiro a presidência à eminente conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, nossa vice-presidente, pelo fato de, nos 2 processos da pauta do auditor, no caso, o conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho, eu e o eminente decano Júlio Cabral estarmos impedidos. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, recebo a presidência e passo a palavra ao conselheiro relator do processo, no qual eu tenho um voto vista. Vossa Excelência vai se pronunciar? Vou me pronunciar, Excelência. Eu inicialmente, quando eu trouxe esse processo à votação, eu havia me inclinado a dar provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público. Acolhendo apenas a possibilidade de reajuste do adicional de tempo de serviço. Mas Vossa Excelência apresentou um destaque e refleti melhor sobre esse posicionamento diante das suas considerações e entendi que Vossa Excelência tem razão. Eu só queria registrar aqui o motivo da mudança do meu entendimento. É que o parquê admite como única possibilidade de
atualização dos adicionais de tempo de serviço, aqueles dados à revisão geral dos servidores, prevista na Constituição Federal. E não somente ele, é uma regra constitucional. E ocorreu que uma lei, a 3647 de 2011, estabeleceu reajustes para 3 órgãos, para a SEDUC, da mesma forma que eram tratados também a SUSAM e a Polícia Civil. E, em 2010, através de uma outra lei, a 3510, foi feita uma espécie de revisão para os servidores. Né? Só que essa lei ela não foi aplicada aos servidores da SEDUC, aqueles servidores que têm regime próprio, lei própria de reajuste. Então, na verdade, como não foi aplicado, subentende-se que tais servidores tiveram a sua revisão anual através da sua legislação própria. Tiveram a sua revisão através da sua legislação própria. E, por conta disso, eu acolho o posicionamento de Vossa Excelência, no sentido, agora sim, de não dar provimento ao recurso interposto pelo órgão ministerial. Essas são as minhas considerações, Excelência. Posso colocar em votação, então, os 2 processos, já que se tratam da mesma matéria? Conselheiro relator. Desculpa, eu estou impedido, eu sei, mas houve acordo aí? Sim. Houve. Houve, com o destaque e tudo? Como o processo seguinte trata da mesma matéria? Mesma matéria. Então, fica pacificado os 2 processos para não tomar conhecimento. Eu gostaria de fazer um registro que o processo, na semana passada, recebeu destaque meu, exatamente no mesmo sentido, que Vossa Excelência pede vista e traz ratificando o posicionamento que eu fiz na sessão anterior. Ou seja, pelo não provimento, aliás, pelo provimento do recurso pelo não provimento do recurso e manutenção das decisões anteriores, que foi exatamente o meu voto. Senhor presidente, só para registrar também que ontem, na sessão da Câmara, exaustivamente nós discutimos essa questão, exatamente a mesma questão. O posicionamento do Ministério Público foi colocado aqui e foi no sentido do voto de Vossa Excelência, que foi acatado pelo eminente relator. Então, fica entendido que os 2 processos tratam-se da mesma matéria. Em votação. Presidente, só para esclarecer, porque eu estava ausente, me perdoe. O seu voto contempla, rejeita o recurso de revisão do Ministério Público, é isso? Exatamente. Reconhece voto que para que seja negado a pensão, o provimento aos recursos. que a aposentadoria permaneça já agora como pensão em consequência de morte. As decisões originárias. Perfeito. Não, aritmeticamente, não tenho o que discutir. Vossa Excelência foi aristoteliana. Conselheiro Júlio Cabral. Estou impedido, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Exatamente com a posição de Vossa Excelência. Conselheiro Érico também. O voto é meu. A proposição foi sua e eu pedi o visto. Desde a semana passada, o meu voto é exatamente esse. O voto oral de acordo com o doutor Érico. Não. É só para fazer o registro. O meu voto sempre foi este, desde a semana passada. Eu encampei o voto e trouxe por escrito, Excelência. Pronto, Excelência. Eu só estou dizendo que ela me pediu o voto, eu já disse. Pronto. Rapaz, é mesmo voto? Conselheiro Josué, conselheiro Mário de Melo. Com eu Vossa votei Excelência. com Vossa Excelência. Então, ficam negados o provimento dos recursos. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Recebo a honrosa presidência da mão da nossa eminente vice-presidente, conselheira Yara Amazonas Lins Rodrigues dos Santos, e daremos agora prosseguimento à nossa pauta de julgamentos. Temos hoje 31 processos, dos quais do conselheiro Júlio Cabral não possuem destaque,
A pauta do conselheiro Júlio Pinheiro também não possui destaque. A pauta do eminente conselheiro Érico Desterro também não possui destaque. Estão todos aprovados de acordo com o voto condutor de Vossas Excelências. Na pauta do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, nós temos 7 processos, dos quais há um destaque no processo de número 5.100 de 2014, um voto de destaque do conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva. Conhece do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. O voto do eminente relator vota pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento no sentido de reformar o item 9.1, regular com ressalva, aplicar multa no valor de R$ 4.348, excluir os itens 9.2, 3, 4, 5 e 6 do acórdão recorrido, manter na integralidade o item 9.7, além de recomendações à origem. Versam os autos sobre recurso de reconsideração interposto pelo senhor Otávio Queiroz de Oliveira Cabral Júnior, em face ao acordo 469/2014. Com a palavra, eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, relator da matéria. Trata-se de um recurso de reconsideração interposto por Otávio Queiroz de Oliveira Cabral Júnior, do gabinete militar do prefeito, face ao acordo de 2014, prolatado pelo Pleno, acolhendo o voto original do eminente relator Alípio ex-Firmo Filho, julgando irregular a prestação de contas, aplicando-lhe multa e imputação de alcance de R$ 9.600. Eu manifesto-me em um voto de razoável tamanho, demonstrando item a item que a multa deve ser permanecida, o alcance não, e me contraponho ao mérito do acórdão proferido, dando-lhe a regularidade com ressalvas. E o faço por várias razões. Primeiro, que são o ponto atacado, abastecimento de viaturas, e uma delas realmente, vamos admitir, a quantidade recebida de gasolina, de combustível, poderia ser superior ao tanque. Mas ele vem explicando a tipicidade do dia e que teve que reabastecê-lo. Então, eu achei que não seria de bom tamanho dar-se a irregularidade para uma pena grande para um valor tão pequeno. Ele comparece, justifica, eu analiso e concluo votando para se conheça, para que se dê provimento, reconsidere, julgue-se irregular com ressalvas, aplique-lhe multa de R$ 4.348,02, amparado no artigo 308 do nosso regimento, pela não remessa dos processos de apuração das infrações de trânsito e dos documentos de controle dos veículos. E faço uma série de recomendações no sentido de que se mantenha também a integralidade do item 97 do acórdão, recomende-se à Casa Militar que acompanhe, que adote, que dê providências, que não volte a incorrer nessas falhas existentes. É o voto, eminente presidente. Com a palavra, eminente revisor, conselheiro Érico. Meu voto é pela manutenção da decisão. Então, em discussão, em votação, como voto, eminente decano. Com relator, excelência. Como voto, eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Com relator, excelência. Eminente conselheiro Iara. Com relator. Conselheiro Mário. Com relator. Por maioria, é vencido o conselheiro Érico Desterro e Silva, com relação à prestação de contas do senhor Otávio Cabral. Nós temos mais um destaque na pauta do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, no processo de número 1936, de 2011, versam os autos de prestação de contas do senhor Odivaldo Miguel de Paiva, prefeito municipal de Maués, no exercício 2010. Para os que não conhecem, o senhor Beleixo. O voto do eminente relator é aprovação com ressalvas da prestação de contas, julgue irregular com ressalvas e aplique multa no valor de R$ 15.344,42, além de recomendações à origem. O voto revisor do conselheiro Érico, votar pela irregularidade, aplique multa no valor de R$ 21.000 e aplique multa à senhora Adalgisa Donizete Gomes Lobo no valor de R$ 13.500. Com a palavra, eminente conselheiro José Cláudio Souza Filho. Eu a ofereço ao eminente conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, que atentamente deve ter observado o nosso voto,
que desta feita é relativamente longo, até porque as penalidades que eu ofereço, no meu julgamento com ressalva, muito bem dito por Vossa Excelência, fazendo jus ao seu primeiro nome, é de uma aritmética perfeita e que dá um montante superior a R$ 15.000. Mas não vi, fora a pena pecuniária, motivo para julgar pela irregularidade. Mas é uma honra ouvi-lo, eminente conselheiro Érico. Palavra, conselheiro Érico. Senhor presidente, para resumir, eu estou acompanhando o Ministério Público, que entendi que ele possui razão. Em votação, como vota o eminente decano? Com o relator, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Relator, Excelência. Conselheira Iara. Com o relator. Conselheiro Mário de Mello. Com o relator. Por maioria, é aprovado o voto do eminente relator, conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência, que totalizam 7, estão aprovados de acordo com o voto condutor, por não ter tido destaque do eminente colegiado. Na pauta da eminente conselheira Iara Amazonas Lins Rodrigues dos Santos, possui 7 processos, dos quais tem somente para discussão um embargo no processo de número 5.349, com a palavra o eminente representante do Ministério Público de Contas, procurador Roberto Cristianã. Obrigado, presidente. Nesse processo, verifiquei que realmente houve uma certa contradição na decisão, e considerando que já há uma decisão para um outro responsável, no mesmo sentido, opino também pelo conhecimento e provimento destes embargos, nos termos do voto da relatora. Pacificado, Excelência. Pacificado está os processos de número 6 da pauta de Vossa Excelência, aprovado de acordo com o voto condutor. Na pauta do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, que hoje acelera e muito, com 13 processos, há somente um destaque. Senhor presidente, eu queria, só uma Pois não? gentileza, eu queria retirar de pauta o processo 2281/2007, por favor. 2281/2007. Exatamente. Número 2 da pauta de Vossa Excelência. Exatamente. Está retirado de pauta. Muito obrigado, senhor. Inclusive, no processo de número 87, não é o 2, não, é o 2281. Esse aí? É Urucurituba. Ah, ok, que esse aí só Exatamente. tinha o destaque do conselheiro Júlio Pinheiro. Então, os demais processos da pauta de Vossa Excelência estão todos aprovados de acordo com o voto condutor. Lamento, no processo de número 2276/2015, existe um destaque por parte do conselheiro Érico Desterro, que vota pelo provimento parcial da presente representação, especificamente para dar continuidade à apuração das irregularidades apontadas no contrato 5 de 2015 DETRAN-AM. O voto do eminente relator, prestação interposta pelo Ministério Público, vota que julga improcedente. Com a palavra, o eminente conselheiro Mário de Mello. Qual é o processo? Eu mantenho a minha posição, senhor presidente. Com a palavra, o eminente conselheiro Érico. Já está aí, Excelência. Então, vamos a votos. Como vota o eminente conselheiro Júlio Pinheiro? Com o relator, Excelência. Como vota o eminente conselheiro Josué? Pelas razões expostas, que também não me são fartas a mim, né, que não, eu vou acompanhar o eminente relator. Como vota o eminente conselheiro Iara? Com o relator. Como Vossa Excelência o relator, então, por maioria, mantido o voto prolatado por Vossa Excelência. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência estão todos aprovados de acordo com o voto condutor, como também do conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho, que tem um processo em vossa pauta, está aprovado também por unanimidade deste pleno. Excelência, Pois não, nesse Excelência. último processo, eu quero pedir vista. Do auditor Alípio, Excelência? Então, irei retromarchar aqui com o pedido de vista do conselheiro Júlio Cabral, nosso decano, que pede vista do processo de número 10.940/2015. Eu tenho impedimento registrado, Existe impedimento de Vossa Excelência. mas não é um impedimento. Eu creio que o doutor Alípio estava me substituindo. Então, eu acho que o único impedimento realmente é o do conselheiro Érico. Eu peço assessoria. Já mandei buscar. Com certeza absoluta, Excelência. Ele estava me substituindo.
Está escrito no voto. Então, peço vista desse processo, Excelência, Vista por favor. concedida ao eminente decano Júlio Cabral. Eu não sei qual é o número do Pauta administrativa da 14ª sessão, do dia 27 de abril de 2016, não possui nenhum destaque, mas eu concedo o tempo necessário aos senhores conselheiros, se tiverem alguma manifestação a respeito da pauta administrativa, que façam nesse exato momento. Não tendo nenhuma manifestação, considero aprovado por unanimidade a nossa pauta administrativa. No mais, senhores, é agradecer a proteção de Deus, a presença de todos, mais uma vez parabenizar a classe dos nossos auditores do controle externo, dizer que essa presidência é muito sensível ao dia 27 de abril, que é o dia que nos traz a reflexão do que podemos melhorar em nosso controle externo. Está encerrada nossa sessão e convocada a próxima sessão ordinária de número da 15ª sessão ordinária do ano de 2016 para o dia 4 de maio do corrente ano. Muito obrigado a todos.